Ilhabela tão faceira, terra de sonhos tão querida, tuas montanhas e palmeiras. Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 27 de agosto de 2024. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada. Vereador Tiago. Vereador Edilson. Presente. Vereador Alessandro, presidente. Presente. Vereador Raul. Presente. Vereador Leleco. Presente. Constatado no legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do Salmo. Salmo 16. Guardai-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Amém. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 13 de agosto. Está em votação a ata do ordinário dia 13 de agosto. Foi aprovada. Ofício GP 162/2024. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, submetemos à apreciação e deliberação de Vossa Excelência e nobres pares o incluso projeto de lei que dispõe sobre a instalação e o funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, ETR, e equipamentos afins, autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, e revoga a Lei nº 992, de 21 de dezembro de 2000. Justificativa. A presente propositura visa atualizar e adequar a legislação municipal ora em vigor, a fim de compatibilizar seus dispositivos à tecnologia 5G e outras mais atuais de rede móvel devido aos avanços na tecnologia de conectividade nos últimos 24 anos. A lei municipal que versa sobre o tema é do ano de 2000, quando se tratava de tecnologia de segunda geração, e com o avanço tecnológico, que atualmente conta com o padrão da quinta geração 5G, essa lei se tornou obsoleta. Assim, desde 2021, a administração vem promovendo estudos e discussões internas, pesquisando legislação de outros municípios e participando de eventos específicos sobre o tema, chegando à proposta que ora se apresenta. O texto da proposta foi submetido às pastas de habitação, finanças, meio ambiente, jurídico e administração, bem como ao Conselho do Plano Diretor do município. Em suma, o texto final ora proposto contempla o procedimento para instalações, resguarda o plano diretor municipal, protege o meio ambiente, evita a poluição visual, permite a fiscalização adequada, gera arrecadação pelo Código Tributário e favorece o acesso às tecnologias para todo o município. Assim, confiantes de que a presente propositura será merecedora da atenção e a aprovação dessa edilidade, solicitamos sua tramitação com observância aos ritos desta Casa de Leis. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 39 de 2024. Dispõe sobre a instalação e o funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, ETR, e equipamentos afins, autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações e revoga a Lei nº 992, de 21 de dezembro de 2000. Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ilhabela, Antônio Luiz Colucci, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas urbanísticas sobre a instalação e o funcionamento de postes, torres, antenas, containers e demais equipamentos que compõem as estações transmissoras de radiocomunicação, ETRs, destinadas à operação de serviços de telecomunicações no município de Ilhabela, observadas as disposições contidas na legislação federal pertinente. Parágrafo único.
não estão sujeitos aos dispositivos previstos nesta lei. Primeiro, os radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo, cujo funcionamento deverá obedecer à regulamentação específica. Segundo, as infraestruturas de radionavegação aeronáutica e as de telecomunicações aeronáuticas, fixas e móveis, destinadas a garantir a segurança das operações aéreas, cujo funcionamento deverá obedecer à regulamentação específica. Artigo 2º. Para os efeitos de aplicação desta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições. Primeiro, estação transmissora de radiocomunicação, ETR, o conjunto de equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização de comunicação, incluindo antena, infraestrutura de suporte e outros acessórios e periféricos que emitem radiofrequências, possibilitando a prestação e serviços de telecomunicações. Segundo, estação transmissora de radiocomunicação de pequeno porte, ETR de pequeno porte, conjunto de equipamentos de radiofrequência destinado a prover ou aumentar a cobertura ou capacidade de tráfego e de transmissão de sinais de telecomunicações para a cobertura de determinada área, apresentando dimensões físicas reduzidas e que seja apto a atender aos critérios de baixo impacto visual, desde que observados um dos seguintes requisitos. A linha A, os equipamentos sejam ocultos em mobiliários urbanos ou enterrados. B, as antenas sejam instaladas em postes de iluminação pública ou privados, com altura a 25 metros e com cabos de energia subterrâneos em estruturas de suporte de sinalização viária, camufladas ou harmonizadas em fachadas de edificações residenciais ou comerciais, ou postes multifuncionais de baixo impacto visual, cujos equipamentos sejam embutidos na própria estrutura ou enterrados ou em obras de arte. C. Sua instalação não dependa de construção civil de novas infraestruturas ou instalada em edificação ou estrutura existente. D. Atenda aos demais requisitos do artigo 15, parágrafo 1º do Decreto Federal número 10.480, de 1º de setembro de 2020, ou de norma que venha substituí-lo. Terceiro, ETR móvel, estação transmissora de radiocomunicação instalada para permanência máxima de 90 dias para cobrir demandas específicas, tais como eventos, convenções, etc. Quarto, equipamentos permanentes, as torres, postes, antenas e containers, assim como as demais instalações que compõem a estação radiobase. Quinto, testada ou alinhamento, a linha divisória entre o imóvel de propriedade particular ou pública e o logradouro ou via pública. Sexto, ruído. Qualquer ruído ou som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos, incluindo ruído de fundo, todo e qualquer ruído que esteja sendo captado e que não seja proveniente da fonte objeto das medições. Vibração, movimento oscilatório transmitido pelo solo ou por uma estrutura qualquer perceptível por uma pessoa. Sétimo, campo eletromagnético, sucessão de campos magnéticos e elétricos que se propagam pelo espaço de forma autônoma e independente da fonte. Oitavo, radiação, partículas e campos que se propagam em raios no espaço preenchido ou não por matéria, podendo ser ionizantes ou não ionizantes. Nono, radiação eletromagnética, constituída por campos elétricos e magnéticos, variando no espaço e no tempo, caracterizada pela amplitude, tamanho e pela frequência, ou, alternativamente, pelo comprimento da onda, da oscilação. Décimo, recuo, distância medida em projeção horizontal entre as partes mais avançadas da edificação, as divisas do terreno em que se acha a instalação. 11º, vizinhança, em torno da instalação, delimitado até onde alcançam os eventuais impactos causados pela ETR. 12º, laudo técnico, relatório de profissional habilitado designado para avaliar determinada situação que se encontre dentro de sua área de conhecimento, com a competente responsabilidade técnica.
13º, descarga atmosférica. Descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens. 14º, impacto de vizinhança. Todo e qualquer efeito negativo ou positivo, podendo ser um impacto de forma direta ou indireta, verificado pela instalação e funcionamento da ETR, ou em seu entorno, ou vizinhança, constatado por relatório ou laudo técnico. E 15º, imóvel. O lote, terreno ou gleba, público ou privado, edificado ou não. Capítulo 2º, da instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações. Artigo 3º. As instalações das estações transmissoras de radiocomunicação, ETRs, ficam enquadradas na categoria de equipamentos urbanos e são considerados bens de utilidade pública e interesse social, conforme disposto na letra B do inciso 8º do artigo 3º da Lei 12.651/2012, o Código Florestal, podendo, assim, serem implantadas em qualquer zona de uso do município de Ilhabela, desde que estejam em acordo com esta lei e demais exigências dos órgãos ambientais competentes. Parágrafo 1º. A instalação ou regularização de qualquer ETR deverá observar as disposições desta lei e o limite máximo de radiação eletromagnética, em conformidade com a estabelecida em legislação federal, bem como na resolução número 700 de 2018 da Anatel ou outra que vier a substituí-la, pertinentes para a exposição humana. Parágrafo 2º. É vedada a instalação de ETR de qualquer de seus equipamentos permanentes que, primeiro, obstrua, mesmo que parcialmente, a visibilidade de bens tombados pelo patrimônio histórico, arqueológico, artístico e turístico. Segundo, contrarie parâmetros paisagísticos aprovados para a área. Terceiro, danifique, impeça, acesso ou inviabilize a manutenção, o funcionamento e a instalação de infraestrutura de outros serviços públicos. Parágrafo 3º. Torres e postes que recebam equipamentos destinados ao compartilhamento de infraestrutura de antenas devem possuir espaço mínimo para 3 operadoras. Artigo 4º. Para a instalação de novas ETRs, deverá ser respeitada a distância mínima entre torres, postes ou similares de 500 metros, consideradas as torres que já se encontram em funcionamento, conforme início de atividade constante do cadastro da Anatel. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de instalação de novas ETRs em torres, postes ou similares em distância menor, o empreendedor deverá compartilhar as instalações existentes. Parágrafo 2º. Em caso de desativação e desmonte de uma torre, estando a mesma a uma distância menor de outra torre ou edificação do que o estabelecido no CAPT, a empresa perderá o direito de instalar ou funcionar nova ETR, salvo em casos de manutenção das instalações. Artigo 5º. Visando a proteção da paisagem urbana, a instalação da infraestrutura para ETR, ETR móvel e ETR de pequeno porte, em bens privados ou bens públicos de uso especial ou dominiais, deverá atender às definições do Plano Diretor Municipal sobre o alinhamento frontal, laterais e de fundos em relação às divisas do imóvel ocupado, contados a partir do eixo para instalação de postes ou da face externa da base para instalação de torres e postes. Artigo 6º. Para a construção e instalação de torres e equipamentos de telecomunicações, o interessado deverá consultar e cumprir as exigências e diretrizes estabelecidas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Artigo 7º. Os containers ou similares que abrigam os equipamentos periféricos deverão observar os recuos definidos no plano diretor do município, podendo ser implantados também no subsolo. Artigo 8º. O Poder Público Municipal poderá solicitar à Anatel, a qualquer momento e sem prévio aviso, a realização de medições dos equipamentos da torre, poste ou similar, a fim de aferir obediência aos limites de emissão de campos eletromagnéticos fixados na legislação pertinente. Artigo 9º. Todos os equipamentos que compõem a ETR deverão receber tratamento acústico para que, no receptor, o ruído não ultrapasse os limites máximos previstos nas normas técnicas vigentes para a exposição humana,
as NBRs, dispondo também de tratamento antivibratório, se necessário, de modo a não acarretar incômodos à vizinhança. Artigo 10. Quando em lotes que contêm edificação, a estrutura de suporte de rede de telecomunicação deverá ser isolada e com acesso à via pública, independente das edificações existentes, respeitando os recuos mínimos especificados nesta lei e no plano diretor municipal, e recuo de 5 metros em relação às edificações. Artigo 11. Deverá ser prevista a existência de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas independente e exclusiva de estação. Artigo 12. A instalação da estrutura de suporte de rede de telecomunicações em áreas de preservação permanente, as APP, área de proteção ambiental, APA, e faixa de marinha, SPU, poderão ser feitas em casos excepcionais, de acordo com o artigo 8º da Lei Federal nº 12.651, de 2012, mediante justificativa técnica fundamentada pela empresa solicitante, desde que antecedido de licenciamento ambiental junto ao órgão competente e, caso necessário, a apresentação do estudo de impacto ambiental, OEIA, e ou relatório de impacto ambiental, RIMA. Capítulo 3º. Da instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações em áreas públicas. Artigo 13. Fica permitida a instalação das ETRs nos bens públicos, mediante autorização ou permissão de uso onerosa. Artigo 14. Como forma de contrapartida pela utilização do espaço público, o município deverá exigir o valor calculado de acordo com a Lei Municipal nº 156, de 2012, que institui o Código Tributário do município de Ilhabela. Capítulo 4. Dos procedimentos para licenciamento. Seção 1ª. Do alvará de construção e instalação de infraestrutura de redes de telecomunicações. Artigo 15. O requerimento do alvará de instalação deverá ser solicitado através de processo administrativo que será apreciado pela Secretaria Municipal de Habitação, sendo vedada a instalação sem as devidas autorizações prévias da municipalidade, e deverá ser instruído com os seguintes documentos. Primeiro, autorização do proprietário do imóvel para instalação de ETR em favor da empresa operadora do sistema ou proprietária da torre ou de cada uma delas, em caso de compartilhamento, que responderão solidariamente nos termos da legislação pertinente. Cópia do carnê de imposto predial e territorial urbano, IPTU, ou inscrição cadastral equivalente do imóvel em que a ITR seja instalada. Terceiro, certidão de matrícula atualizada do imóvel ou escritura de direitos possessórios. Laudo técnico demonstrando que a ETR atenderá aos índices de radiação estabelecidos pela legislação e pelas resoluções da Anatel, emitido por profissional habilitado, demonstrando que a totalidade dos índices de radiação resultantes da ETR em funcionamento não causarão riscos ou danos no caso de haver exposição humana. Projeto arquitetônico da torre, poste ou similar, abrangendo todos os equipamentos que compõem a ETR, demonstrando a observância das normas técnicas em vigor e da legislação municipal, inclusive no tocante à emissão de ruídos e vibrações, subscrito por profissional habilitado. Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas que seja independente e exclusivo da ETR. Anuência dos órgãos competentes nos casos previstos nas legislações federal, estadual e municipal pertinentes. A aprovação do 4º comando aéreo no caso de torres ou postes com mais de 50 metros de altura. Contrato social da detentora e comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ. Croquis digital com a geolocalização da infraestrutura de suporte, conforme modelos a serem disponibilizados ao departamento competente do município e, em caso de difícil localização, apresentar também um roteiro de acesso. Arte ou Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, pela execução da infraestrutura de suporte para a ETR. Arte ou RRT, pelo projeto de execução da instalação de infraestrutura de suporte para a ETR. E autorização para a supressão de vegetação nativa concedida junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, nos casos de instalação de infraestrutura de suporte em área urbana ou rural que demandar supressão ou intervenção em áreas de preservação permanente.
Em caso de área de parque estadual e área de amortecimento de parque, o órgão autorizador é o Parque Estadual de Ilhabela. Nos casos de faixas de praia, córregos e demais perímetros de área de proteção ambiental marinha, o órgão autorizador é a Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte. Nos demais casos do município, o órgão autorizador será a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Comprovante de recolhimento da taxa de exame e verificação do projeto de instalação de ETR. Artigo 16. A taxa para análise e aprovação do projeto de instalação de ETR será definida de acordo com o Código Tributário do município de Ilhabela e deverá ser paga no ato do protocolo do pedido. Artigo 17. Será dispensada do licenciamento de instalação prevista nesta lei, sendo somente necessário a empresa interessada comunicar à Secretaria Municipal de Habitação. Primeiro, a instalação e ETRs móveis. Segundo, a instalação interna de ETRs. Terceiro, a instalação externa de ETRs, que não dependam da construção civil de novas infraestruturas ou que não impliquem na alteração da edificação existente no local, e desde que a edificação, infraestrutura atual, esteja de acordo com o plano diretor municipal. Artigo 18. Após a instalação da ETR, deverá ser expedido certificado de conclusão, cuja análise e emissão ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Habitação, no mesmo processo do alvará de instalação. Parágrafo único. O certificado de conclusão somente será emitido com comprovação da quitação de todas as taxas, multas, ISS e demais cobranças previstas nessa lei. Seção 2ª. Das regras específicas para compartilhamento. Artigo 19. Os compartilhamentos, acréscimos de equipamentos ou alteração de tecnologia deverão respeitar os limites impostos pela Anatel, além de seguir as determinações de legislação federal pertinente, em especial a Lei 13.116, de 20 de abril de 2015. Artigo 20. Nos casos de compartilhamento de equipamentos já aprovados, deverá ser formalizada uma solicitação de compartilhamento, contendo o pedido a ser anexado ao processo de certificado de conclusão ou de auto de regularização da instalação, acompanhado dos seguintes documentos. Primeiro, autorização do proprietário da estrutura e do proprietário do imóvel. Segundo, relatório técnico, que atualize a conclusão daqueles exigidos quando do pedido do certificado de conclusão ou do auto de regularização, e ateste que o compartilhamento não levará à produção de ruído e radiação ou outros efeitos acima dos parâmetros legais, devendo abranger todos os sistemas a serem instalados em compartilhamento. Artigo 21. Quando se tratar de pedido de compartilhamento de ETRs que esteja em processo de regularização, o mesmo deverá tramitar no mesmo processo administrativo do auto de regularização da instalação principal. Artigo 22. As emissões de campos eletromagnéticos das ETRs deverão obedecer rigorosamente aos parâmetros estabelecidos pela Anatel e devem ser considerados de forma cumulativa. A somatória das emissões não poderá ultrapassar o limite da legislação. Artigo 23. Aplicam-se a cada uma das empresas compartilhantes da ETR individualmente as regras contidas na presente lei. Parágrafo único. As penalidades previstas nesta lei serão aplicáveis cumulativamente a cada uma das empresas operadoras compartilhantes, à proprietária da torre, poste ou similar e ao proprietário do imóvel. Artigo 24. Para a autorização de novos compartilhamentos, todas as partes compartilhantes deverão estar totalmente regulares perante a Prefeitura Municipal de Ilhabela. Seção 3ª, do alvará de licença e funcionamento da ETR. Artigo 25. O funcionamento da ETR, concluída ou regularizada, depende de alvará de licença e funcionamento, a ser requerido eletronicamente pelo site oficial da Prefeitura. Artigo 26. O alvará de licença e funcionamento terá validade idêntica do laudo radiométrico, não podendo ultrapassar o prazo de 5 anos. Parágrafo 1º. O pedido de alvará de funcionamento deverá ser instruído com os seguintes documentos. Primeiro, cópia da ficha cadastral constante do carnê do IPTU, contendo dados cadastrais do imóvel quando em área privada. Segundo, certificado de conclusão da ETR. Terceiro, cópia do comprovante de recolhimento de ISS da obra de instalação da infraestrutura. Parágrafo 2º. A renovação
do ALF estará condicionada à apresentação de novo laudo radiométrico atualizado, emitido pela empresa especializada e credenciada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, comprovando o cumprimento das normas técnicas e a mitigação de impactos ambientais da ETR. Artigo 27. A empresa operadora da ETR terá 15 dias para instalar placa identificando seu nome, fantasia, razão social, CNPJ, número do certificado de conclusão, número do alvará de funcionamento, com a sua respectiva data de emissão e validade e número do telefone para casos de emergência. Parágrafo 1º. A placa de identificação deverá ter dimensões e localização de forma a estar legível a partir do passeio público do terreno, no qual a ETR está instalada. Parágrafo 2º. Cada empresa que compartilha a ETR também deverá instalar placa própria no mesmo imóvel. Parágrafo 3º. Cada empresa que compartilha a ETR também deverá pagar a taxa de funcionamento anual, conforme o Código Tributário Municipal. Capítulo 4º, da fiscalização e das infrações e penalidades. Seção 1ª, da fiscalização. Artigo 28. A regularidade das instalações das ETR será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Gestão Financeira e demais órgãos competentes no âmbito do licenciamento, como Anatel, CETESB, etc. Parágrafo único. Fica resguardado ao município o direito de solicitar melhorias nas estruturas e equipamentos em caso de interesse público, em especial por critérios de segurança, poluição visual, adequação à identidade visual da região e compatibilidade às políticas de inclusão social, cabendo à empresa arcar com as penalidades previstas em caso de não cumprimento. Seção 2ª das infrações. Artigo 29. Para os fins desta lei, consideram-se infrações: iniciar ou manter o funcionamento da ETR ou qualquer equipamento permanente que lhe seja correlato, ou ainda de nova antena compartilhante em ETR, já licenciada, sem o necessário alvará de funcionamento. Quando a Anatel verificar que foram ultrapassados os limites de emissão de campos eletromagnéticos, seja individualmente ou por força de compartilhamento, estipulados na Legislação Federal e na Resolução 303 da Anatel, outra que vier a substituí-la. Executar a instalação da ETR em desconformidade com as dimensões, distanciamentos e recursos aprovados. Instalar ETR em qualquer local do município de Ilhabela ou qualquer equipamento permanente que lhe seja correlato, sem a prévia obtenção de alvará de instalação. Desrespeitar a ordem de paralisação de construção ou instalação da ETR em razão de embargo ou interdição. Deixar de atender à intimação da Prefeitura Municipal de Ilhabela para regularizar ou remover a ETR. Deixar de comunicar novo compartilhamento em ETR licenciada. Deixar de promover a manutenção dos equipamentos que compõem a ETR ou deixar de lhes conferir o devido tratamento acústico e antivibratório nos termos do artigo 10 desta lei. E praticar qualquer outra violação às normas previstas nessa lei. Seção 3ª das penalidades. Artigo 30. A inobservância das disposições desta lei sujeitará os infratores, assim considerados os proprietários, as proprietárias das ETRs e, solidariamente, os proprietários do imóvel, as seguintes penalidades: 1º, notificação; 2º, multa; 3º, embargo e interdição; 4º, revogação do alvará de instalação e do alvará de funcionamento; 5º, determinação da retirada da ETR e sua remoção coercitiva; e 6º, solicitação à Anatel para desativação da transmissão dos sinais de telecomunicação. Seção 4ª da notificação. Artigo 31. A notificação indicada no inciso 1º do artigo 30 desta lei determinará os responsáveis que adequem a ETR, quando for o caso, aos padrões determinados na presente lei, observados os seguintes prazos: 1º, 8 dias úteis no caso de funcionamento irregular da ETR, e 2º, 48 horas no caso da ETR que apresente risco iminente. Parágrafo 1º. O interessado terá iguais prazos para interposição de recurso contra as notificações, devendo ser endereçados à Secretaria Municipal de Habitação. Havendo compartilhamento da torre, poste ou similar, por 2 ou mais empresas operadoras, todas serão notificadas, publicando-se a intimação na imprensa oficial, a fim de dar conhecimento às operadoras eventualmente não identificadas. Parágrafo 2º.
As notificações deverão ser endereçadas às sedes das operadoras ou proprietárias da torre, poste ou similar, ou quando estas não puderem ser identificadas, ao proprietário do imóvel, podendo ser enviadas por via postal com aviso de recebimento. Parágrafo 3º. Os responsáveis pela instalação e operação da ERT deverão manter o endereço atualizado na municipalidade sob pena de validade das notificações do endereço apontado no cadastro. Seção 4ª das multas. Artigo 32. Para as infrações previstas no artigo 29 desta lei, as multas serão aplicadas da seguinte forma. Primeiro, 8.000 UFESP para as infrações previstas nos incisos 1º a 3º. Segundo, 6.000 UFESP para as infrações previstas nos incisos 4º a 6º. Terceiro, 4.000 UFESP para as infrações previstas nos incisos 7º a 9º. Parágrafo 1º. Persistindo a infração após a aplicação da primeira multa, será aplicada a multa correspondente ao dobro da primeira, reaplicada a cada 15 dias a partir da lavratura da anterior, até a efetiva regularização do fato gerador. Parágrafo 2º. No caso da ETR apresentar risco iminente, a segunda multa, bem como as reaplicações subsequentes, ocorrerão a cada 24 horas, a partir da lavratura da multa anterior, até a efetiva regularização do fato gerador. Parágrafo 3º. No caso da empresa não ser cadastrada no município de Ilhabela, para fins de inscrição do débito em dívida ativa, o proprietário do imóvel poderá ser demandado judicialmente pela quantia integral, assegurado seu direito de regresso em relação às empresas locatárias, cessionárias ou permissionárias do uso do imóvel. Seção 6ª do embargo da interdição. Artigo 33. A instalação e funcionamento de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações gerais e outras antenas emissoras de campos eletromagnéticos, sem a prévia autorização da Prefeitura, acarretarão no embargo imediato da obra e do funcionamento da antena, independentemente de prévia notificação ou aviso. Parágrafo único. Havendo descumprimento ao embargo, a Prefeitura poderá proceder à interdição do imóvel para impedir o acesso de pessoas e coisas. Seção 7ª, da revogação do alvará de instalação e do alvará de funcionamento. Artigo 34. O alvará de instalação e o alvará de funcionamento serão revogados quando: primeiro, verificada a ocorrência de irregularidade devidamente notificada, a empresa responsável a regularizar ou remover a ETR desatender injustificadamente o prazo constante da notificação. Segundo, houver solicitação do interessado mediante requerimento. E terceiro, houver alteração das características com as quais tenha sido aprovado, exceto o compartilhamento devidamente licenciado. Seção 8ª da remoção. Artigo 35. Se desatendida a notificação para a retirada da ETR, a Prefeitura Municipal de Ilhabela poderá promover a sua remoção, ainda que esteja instalada em imóvel privado, cobrando os respectivos custos de seus responsáveis, independentemente da aplicação das multas e demais sanções cabíveis. Parágrafo único. Havendo risco para o imóvel, para edificação ou para terceiros, a remoção de que trata o artigo anterior poderá ser realizada independentemente de notificação ou aviso. Seção 9ª, do encaminhamento de ofício à Anatel. Artigo 36. A Prefeitura Municipal de Ilhabela, constatando a existência de torre, poste, containers ou antenas irregulares no município, poderá proceder ao envio de ofício à Anatel, informando o local de instalação e que referida ETR não cumpre as exigências municipais, solicitando a suspensão dos sinais de telecomunicação, até que seja regularizada, independentemente de notificação ou aviso, à proprietária do equipamento ou ao proprietário do imóvel. Seção 10 da responsabilidade. Artigo 37. A responsabilidade pela aplicação da presente lei incumbe aos proprietários da ETR, aos proprietários dos equipamentos permanentes que a compõem e, solidariamente, ao proprietário do imóvel em que se encontrar instalada a ETR, sujeitando-se todos, em igualdade de condições, à aplicação das penalidades. Caberá ainda aos proprietários das ETRs e, solidariamente, aos proprietários dos imóveis em que se achem instaladas, a responsabilidade pela demolição ou desmonte da estrutura, retirada dos equipamentos permanentes e limpeza do terreno quando da desativação do sistema, ainda que seja decorrente de determinação administrativa.
Parágrafo único. A responsabilidade constante no caput desse artigo será cobrada exclusivamente do proprietário do imóvel quando as empresas operadoras ou proprietárias das torres não se encontrem devidamente identificadas em conformidade com o disposto nesta lei. O proprietário do imóvel, em razão da responsabilidade solidária pelas infrações dispostas nesta lei, verificadas no imóvel, deverá constar no auto de notificação e no auto de multa como corresponsável, sendo-lhe garantido conhecimento sobre as irregularidades eventualmente apuradas. Artigo 38. São também responsáveis, primeiro, a empresa instaladora, pelos aspectos técnicos e de segurança de instalação da ETR, bem como de sua remoção. Segundo, os profissionais responsáveis técnicos quanto à segurança e aspectos técnicos relativos à parte estrutural e elétrica. Terceiro, a empresa de manutenção quanto à segurança e aos aspectos técnicos da manutenção. Artigo 39. Das penalidades previstas nesta lei, caberá a interposição de recurso no prazo de 15 dias, sendo este também o prazo para pagamento da multa, após o que será lançada em dívida ativa. Os recursos financeiros obtidos por meio da aplicação desta lei, no que tange a cobrança de multas, deverão ser recolhidos à Secretaria Municipal de Habitação. Capítulo 6º das disposições finais e transitórias. Artigo 40. As empresas já instaladas no município e não licenciadas até a data da publicação da presente lei deverão ingressar com pedido de regularização, adequando-se aos seus dispositivos no prazo de 6 meses a contar da data da publicação desta lei. Artigo 41. Os pedidos de alvará de instalação protocolados anteriormente à publicação desta lei, ainda sem despacho decisório, deverão enquadrar-se às novas disposições sob pena de indeferimento. Artigo 42. Exclui-se da aplicação da presente lei os repetidores de sinal internos. Artigo 43. Os imóveis destinados à instalação de quaisquer tipos de ETR deverão ser mantidos limpos, com piso do terreno em grama ou coberto com pedriscos ou concretado. Artigo 44. As instalações de infraestruturas de ETR não poderão gerar contaminação do solo ou do lençol freático ao longo do tempo em que estiverem instaladas. Artigo 45. As instalações de infraestruturas de ETR deverão seguir os padrões de aterramento conforme regulamenta a ABNT. Artigo 46. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 992, de 21 de dezembro de 2000. Artigo 47. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Antônio Luiz Colucci, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei de número 039/2024 para a Comissão de Justiça, Finanças, Obras e Educação para os necessários pareceres dessa comissão. Ofício GP 153/2024 encaminha cópia dos decretos números 10.630, 10.631, 632, 633, 634 e 10.635, todos de 2024. Ofício GP 160/2024 do Executivo Municipal, em atenção ao requerimento 238/2024 do vereador Felipe Gomes Pereira da Silva. Recebido de vereadores. Requerimento 258/2024, de autoria do vereador Edilson César dos Santos, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de construir um rancho de pesca na Praia do Julião. Requerimento 259/2024, do vereador Alessandro Carvalho Vieira, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar troca de lâmpadas queimadas localizada na rua Pedro Leite do Vale, à altura dos números 34 e 53, na Praia do Curral. Requerimento 260/2024, do vereador Alessandro Carvalho Vieira, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar melhorias na viela Maria Rafael de Souza, número 31, no Reino. Requerimento 261/2024, do vereador Alessandro Carvalho Vieira, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar a reforma do banheiro da quadra no bairro do Taubaté.
Requerimento 262/2024 do vereador Alessandro Carvalho Vieira, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de extensão de rede elétrica com 3 postes na travessa Valdenice Maria Rodrigues, no bairro do Taubaté, Rodamonte. Requerimento 263/2024 do vereador Alessandro Carvalho Vieira, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar troca de lâmpadas localizada na Avenida Governador Mário Cova Júnior, altura da Pousada Cinguita, até a creche Gilson Tangerino, no bairro Itapecerica. Requerimento 264/2024, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, requerendo ao Executivo Municipal a realização de audiência pública para levantamento das demandas da população antes da elaboração do orçamento, de modo a auxiliar na concepção dos diagnósticos necessários para a previsão das políticas públicas a serem executadas. Requerimento 265/2024 do vereador Edilson César dos Santos, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar melhoria no calçamento da rua João Francisco dos Santos, no bairro da Barra Velha. Requerimento 260... Deferido. Doutora. Requerimento 266/2024 do vereador Alessandro Carvalho Vieira, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar melhorias do calçamento com substituição de bloquetes ou pavimentação asfáltica na rua Nagibe Pombo, altura da Peixaria, até a estação de tratamento da Sabesp, no Bexiga. Requerimento 267/2024 do vereador Alessandro Carvalho Vieira, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar a substituição dos bloquetes ou pavimentação asfáltica na Rua das Bananeiras, no Morro do Cantagalo. Requerimento 268/2024 da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida, que requer ao Executivo Municipal, mediante a Secretaria Municipal de Saúde e a APAI, o envio de informações sobre a fila de espera para consultas. Requerimento 269/2024 da vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida, requerendo ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, informações sobre a fila de espera para matrículas no berçário, creche Fundamental 1 e Fundamental 2. Requerimento 270/2024 do vereador Edilson César dos Santos, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de realizar a troca das tubulações na Avenida SP 131, próxima à Praia do Portinho. Requerimento 271/2024 do vereador Edilson César dos Santos, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de ampliar o efetivo do Corpo de Bombeiros Municipal. Requerimento 272/2024 do vereador Edilson César dos Santos, que requer ao Executivo Municipal informações sobre a possibilidade de construir um estacionamento no final da Rua Benedito Mazagão, no bairro da Água Branca. Requerimento 273/2024 do vereador Felipe Gomes Pereira da Silva, requerendo ao Executivo Municipal informações e prazo para a conclusão da reforma do Campo do Camarão. Requerimento 274/2024 do vereador Ezequiel de Jesus Alves, requerendo ao Executivo Municipal informações sobre a poda de árvore na rua Emerson dos Santos, na altura do número 98. Indicações. Indicação número 89/2024 do vereador Alessandro Carvalho Vieira, que indica ao Executivo Municipal a realização de poda em árvore localizada na rua Cilso de Godói, altura do número 2888, no Reino. Indicação 90/2024 do vereador Alessandro Carvalho Vieira, que indica ao Executivo Municipal a instalação de placa de proibido estacionar em poste localizado na rua Lilian Magalhães Graff, na Barra Velha. Indicação 91/2024 do vereador Tiago Souza Santos, indicando ao Executivo Municipal a criação do Programa de Melhorias Habitacionais para reforma de melhorias inseridas em zonas ou áreas de especial interesse social e da outras providências. Indicação 92/2024 do vereador Felipe Gomes Pereira da Silva, indicando ao Executivo Municipal a pavimentação das ruas Deolino Mariano Leite, Dimas Beraldo, Olímpia Garcia, na Barra Velha.
Não havendo mais matéria para leitura e nenhum vereador inscrito para a tribuna, daremos início à ordem do dia sem intervalo. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada. Vereador Ezequiel. Presente. Vereador Tiago. Presente. Vereador Leleco. Presente. Vereador Raul. Presente. Vereador Edilson. Presente. Vereador e presidente Alessandro. Presente. Vereador Felipe Gomes, presente. Peço 3 minutos para o intervalo. Cidade, meu torrão, meu berço amado onde nasci. Tens meu amor, meu coração, pertenço todo a ti. Com que prazer, com que alegria, eu te saúdo neste dia. Feliz me sinto, ó terra amada, por ver-te assim, glorificada. Ó ilha bela, tão faceira, terra de sonhos tão querida, tuas montanhas e palmeiras, por todo mundo és preferida. Ó ilha bela, ilha gentil, noivado mar de encantos mil, valioso adorno, és onde a rima envolve o nome do Brasil. Cidade, meu torrão, meu berço amado onde nasci. Tens meu amor, meu coração, pertenço todo a ti. Com que prazer, com que alegria, eu te saúdo neste dia. Feliz me sinto, ó terra amada, por ver-te assim, glorificada. Ó ilha bela, tão faceira, terra de sonhos tão querida, tuas montanhas e palmeiras, por todo mundo és preferida. Ó ilha bela, ilha gentil, noivado mar de encantos mil, valioso adorno, és onde a rima envolve o nome do Brasil.
amado onde nasci, tens meu amor, meu coração, pertenço todo a ti. Com que prazer, com que alegria, eu te saúdo neste dia. Feliz me sinto, ó terra amada, por ver-te assim glorificada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada. Vereadora Diana Almeida. Vereador Ezequiel Alves. Presente. Vereador Tiago Souza. Presente. Vereador Leleco Augusto. Presente. Vereador Felipe Gomes. Presente. Vereador Dilson da Ilha. Presente. Vereador Presidente Alessandro Abençoado. Presente. Vereador Raul Cordeiro. Presente. Assessor especial da mesa. Ofício GP 123/2024. Senhor Presidente, com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência que, pelas razões expostas no parecer exarado pela Procuradoria Municipal, registrado às folhas 6 do processo administrativo número 7.831 de 2024, cuja via segue anexa, resolvi vetar totalmente o projeto de lei número 2 de 2023, que dispõe sobre a proibição à administração pública direta e indireta do município de Ilhabela de adquirir ou alugar imóvel dos proprietários que menciona. Colocando-me à disposição para os esclarecimentos que entender necessários, renovo nesta oportunidade os protestos de estima e consideração. Antônio Luiz Colucci, prefeito municipal. A Comissão de Justiça e Redação deu parecer contrário ao veto total aposto ao projeto de lei número 2 de 2023. Assinam os vereadores Raul Gonçalves Cordeiro, presidente, e Diana Matarazzo Falcão de Almeida, vice-presidente, sem assinatura do vereador Tiago Souza Santos. A Comissão de Finanças e Orçamento deu parecer favorável ao veto total aposto ao projeto de lei 2 de 2023. Assinam os vereadores Edilson César dos Santos, presidente, Ezequiel de Jesus Alves, vice-presidente, sem assinatura do vereador Felipe Gomes Pereira da Silva, como membro. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Defesa do Meio Ambiente deu parecer favorável ao veto total aposto ao projeto de lei 2 de 2023, com a assinatura dos vereadores Ezequiel de Jesus Alves como vice-presidente, Alexander Augusto Jesus dos Santos como membro, sem assinatura do vereador José Pereira da Silva como presidente. A Comissão de Educação, Esporte, Cultura, Turismo, Saúde, Ação Social e Cidadania, parecer favorável ao veto total aposto ao projeto de lei 2 de 2023. Assinam os vereadores Edilson César dos Santos, vice-presidente, Alexander Augusto Jesus dos Santos, membros, sem assinatura do vereador Felipe Gomes Pereira da Silva como presidente. Está em discussão o veto ao projeto de lei de número 002 de 2023. Cada vereador poderá falar uma vez por 5 minutos. Está em votação o veto ao projeto de lei de número 002 de 2023. Essa votação é nominal. Solicito ao primeiro secretário que chame os vereadores que deverão se manifestar contrário ou favorável ao veto. Vereador Alexander Augusto Jesus dos Santos. Vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida. Vereadora Dilson César dos Santos. Vereador Ezequiel Jesus Alves. Vereador Felipe Gomes Pereira da Silva.
Vereador Raul Gonçalves Cordeiro, contrário ao veto. Vereador Tiago Souza Santos. Vereador e presidente Alessandro Carvalho Vieira. Contrário ao veto. O veto total ao projeto de lei de número 002/2023 foi reprovado. Ofício GP 132/2024. Senhor presidente, com os meus cumprimentos, comunico a Vossa Excelência que resolvi vetar o projeto de lei número 26/2024, que dispõe sobre a garantia de mais transparência nas informações referentes ao acesso de crianças na rede municipal e estadual de ensino por meio da criação de fila única. A proposição legislativa apresenta vício nomodinâmico subjetivo, por pretender impor obrigação na esfera estadual, bem como criar despesas para a municipalidade. Outro sim, objeto da proposição, transparência do acesso de crianças na rede municipal, já se encontra implantado pela secretaria competente. Colocando-me à disposição para os esclarecimentos que entender necessários, renovo nesta oportunidade os protestos de estima e consideração. A Comissão de Justiça e Redação deu parecer contrário ao veto total aposto ao projeto de lei 26/2024, com a assinatura dos vereadores Raul Gonçalves Cordeiro como presidente, Diana Matarazzo Falcão de Almeida como vice-presidente, sem assinatura do vereador Tiago Souza Santos como membro. As comissões de Finanças, Obras e Educação não exararam seus respectivos pareceres. O artigo 203 do Regimento Interno diz que se o prefeito tiver exercido o direito de veto, total ou parcial, dentro do prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento do respectivo autógrafo, por julgar o projeto inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, o presidente da Câmara deverá ser comunicado dentro de 48 horas do aludido ato a respeito dos motivos do veto. Parágrafo 3º. Se as comissões não se pronunciarem no prazo indicado, a presidência da Câmara incluirá a proposição na pauta da ordem do dia da sessão imediata, independentemente do parecer. Está em discussão o veto ao projeto de lei de número 026/2023. Cada vereador poderá falar uma vez e por 5 minutos. Está em votação o veto ao projeto de lei de número 026/2023. Está esta votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que chame os vereadores que deverão se manifestar contrário ou favorável ao veto. Vereador Alexandre Augusto Jesus dos Santos. Vereadora Diana Matarazzo Falcão de Almeida. Vereador Edilson César dos Santos. Vereador Ezequiel de Jesus Alves. Vereador Felipe Gomes Pereira da Silva. Vereador Raul Gonçalves Cordeiro, contrário ao veto. Vereador Tiago Souza Santos. Vereador presidente Alessandro Carvalho Vieira. Contrário ao veto. O veto total ao projeto de lei número 026/2023 foi aprovado. Está em discussão o requerimento 265 foi reprovado. Está em discussão o requerimento de número 265/2024, de autoria do vereador Edilson César dos Santos, requerendo ao Executivo Municipal informação sobre a possibilidade de realizar melhoria no calçamento da rua João Francisco dos Santos, no bairro da Barra Velha. Com a palavra, o vereador Ezequiel. Boa noite a todos, ao público presente, aos internautas que estão nos assistindo. Terça-feira, estamos aqui hoje trabalhando em prol da nossa população. Bom, agradecer aí ao vereador Edilson sobre o pedido ali da pavimentação da rua João Francisco, mas só para lembrar que a gente fez aqui um pedido no dia 23 de abril de 2024, estive ali com a população
pedindo essa melhoria, e é bacana isso, vereador, né? A gente está aqui em unidade para sempre pedir o melhor pela nossa cidade, né? Então, quero agradecer aí ao apoio e dizer que já está sendo feito ali um trabalho na rua João Francisco dos Santos. A gente tem acompanhado ali dia a dia e com certeza trará e ficará bem melhor o acesso ali para os automóveis, para os pedestres. E agradecer mais uma vez, uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Edilson. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores, imprensa presente, autoridades, aqui o pastor presente. Bom, Ezequiel, na verdade, eu fui procurado por um colega de trabalho que reside naquela rua. Quero te dar os parabéns, não tinha esse conhecimento desse seu pedido, né? Mas ele estava preocupado que no entorno da rua dele, todas as ruas estavam sendo pavimentadas, estavam tendo revitalização, e justamente a dele não estava acontecendo. Então, ele veio até mim e pediu que eu fizesse esse requerimento, mas fico feliz que o senhor já tenha se adiantado, mesmo porque o senhor frequenta aquela rua ali diariamente, né? O senhor pratica seus cultos religiosos ali, então peço até desculpa, né? Eu acho que tentar fazer mais de uma vez não é errar, né? Tentar acertar e melhorar. Então, fica aqui sabendo o motorista que me pediu que o vereador dizia que eu já tinha solicitado isso antes. Coloco em votação em bloco os requerimentos de número 258 a 274, 2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários, se levante. Os requerimentos 258 a 274 foi aprovado. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação no plenário, na ordem do dia, declaro aberta a fase de explicação. Não havendo mais manifestação e nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, lembrando que a próxima sessão ordinária será realizada na próxima terça-feira, no dia 4 de setembro de 2024. Desculpa, não é terça-feira. Deixa eu colocar aqui terça, mas vai ser quarta-feira a nossa sessão, porque é depois do feriado. Tá? Boa noite a todos, Deus abençoe vocês.